A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos estudar a história de Adão. Peguem suas Bíblias. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Quando Deus criou Adão, o fez tricotomo. O que significa tricotomo? Tricotomo significa dividido em três, que se faz por divisões sucessivas de três, ou seja, corpo, alma e espírito. Vamos nos aprofundar nas divisões do corpo. O nosso corpo é bio e físico. Bio é sinônimo de vida, físico é sinônimo de matéria. Você se lembra desta tabela? A tabela periódica. Veja a química composta no nosso corpo biofísico. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Gênesis capítulo 3, versículo 19. O nosso corpo biofísico é composto dos 5 sentidos, e os 5 sentidos estão ligados no cérebro, mais conhecido como psique. Psique, irmãos, é a nossa mente, o entendimento, o intelecto, o que contém os sentimentos mais profundos de alguém. Nos 5 sentidos, nós temos a visão, a qual temos a capacidade de enxergar, temos a audição, onde podemos ouvir, nós temos o olfato, a qual também nós temos a capacidade de cheirar, nós temos a boca, a qual nós temos o paladar na língua, a qual nós podemos sentir sabores, nós temos o tato, a qual nós sentimos através do toque. Vamos entender um pouco da nossa alma, que é mais conhecido como corpo almático. Almático é uma junção das palavras alma e somático. Alma é um sinônimo de espírito, psique, origem, vida, consciência, caráter e sentimento. Somático, físico ou corporal, que tem em conta o aspecto físico do corpo humano. Não psíquico, sistema nervoso somático. Podemos analisar o corpo biofísico à esquerda e o corpo almático à direita, a qual é a nossa alma, o nosso ser. Estão totalmente interligados no sistema nervoso, a qual temos as emoções e os sentimentos. As emoções estão ligadas no corpo, reações a fatos, situações e pessoas, acompanhadas de reações orgânicas instantâneas, dirigidas para o exterior, intensidade, brevidade. Temos também os sentimentos, a qual está ligado na mente, resultado de predisposições de afeto e de experiências emocionais, reações orgânicas que perduram ao longo do tempo, dirigidas para o interior, dimensão particular, duradouro. Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Mateus capítulo 22, versículos 37 e 38. Vamos entender um pouco do corpo espiritual. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, corpo biofísico, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, nascido do Espírito.
E o homem se tornou um ser vivente, alma vivente. Corpo espiritual. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito do homem é com E minúsculo. O espírito de Deus é com E maiúsculo. Vamos a alguns exemplos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, espíritos com E minúsculo. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gálatas 5,17 diz assim: Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Lembrando que Adão foi gerado por Deus, sendo assim se tornando filho de Deus. Todos que são gerados de Deus são filhos de Deus. Na sua composição tricotomo, temos a junção corpo, alma e espírito. E dentro do espírito de Adão havia o Espírito de Deus. Mas, devido à desobediência de Adão, veio a morte do corpo espiritual. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo assim, todos, depois de Adão, nascem em pecado. Somente corpo e alma, sem o espírito do homem, que liga ao Espírito de Deus. Porém, temos o segundo Adão, que é o Espírito vivificante. Vamos conhecer esse Espírito vivificante. Lucas, capítulo 1, versículo 35. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de nem levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em João capítulo 3, versículo 1 ao 6 diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não tiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Em João capítulo 11, versículo 25, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim,
ainda que morra, viverá. Glórias a Deus nas alturas, o nosso Senhor Jesus, o consumador da nossa fé, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a qual nos deu a oportunidade de nós nascermos de novo. Então, irmãos, nós que já estamos vivos em Cristo, devemos nos acordar, sair do sono da negligência e orar para os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos pais, nossas mães, nossos tios, nossos primos, toda a nossa parentela, orar por todas as almas do mundo, para que Deus também venha ter misericórdia deles, para que eles venham ouvir a palavra de Deus e crer que Jesus é o único Deus e reconheçam a Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, porque verdadeiramente muitos nascem, mas nascem no pecado, estão mortos espiritualmente. E eles precisam conhecer a palavra da vida, que é o Senhor Jesus. E como ouvirão se não houver quem pregue? Pregue, irmão, fale do amor de Jesus. Ganhe almas para o Senhor Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.